Olá, eu sou o professor Alzir e vamos resolver a questão número 9 do ENAD 2014, né, foi uma prova, né, que ocorreu para o curso de licenciatura em matemática. Vamos fazer a leitura dessa questão 9. O conjunto M2E, que é um conjunto de matrizes quadradas de ordem 2, onde os elementos dessas matrizes são números inteiros. Então, essa é a representação, né, do que eu falei. E ele coloca que é formado pelas matrizes quadradas de ordem 2 com entradas inteiras. Então, ele representa o M2E e diz o que significa esse M2E, essa notação. Esse conjunto ele é formado sob as operações, ou melhor, ele é fechado, né? O que quer dizer um conjunto fechado? Quando você faz as operações de soma, então, vamos dizer, você tem uma matriz de ordem 2 e adiciona com uma matriz de ordem 2, né? A soma, o resultado dessa adição, ela é elemento, né, desse conjunto aqui formado de matrizes M2E. Né? Isso por conta que se você está fazendo adição de inteiros, né, essa adição gera, a soma de inteiros gera um resultado inteiro e por conta disso há o fechamento. Né? E ele diz também que é fechado em relação à multiplicação de matrizes. Então, se você tem inteiros e faz o produto de matrizes, né, aí entende-se como, a gente tem conhecimento de como se faz o produto de matrizes, né, se você faz, porque o produto de matrizes envolve tanto multiplicação e adição, né, mas na multiplicação e na adição de inteiros você gera inteiros. Então há o fechamento aqui da multiplicação. Né? Então ele bota, uma vez que as entradas das matrizes resultantes da soma e da multiplicação são números inteiros. Então isso é uma verdade, é um fechamento nas operações da soma, né? Que ele chama de soma, e de multiplicação. Bom, com relação à estrutura algébrica desse conjunto, com as operações descritas, quer dizer, da soma, que ele chama de soma, e multiplicação, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. Então ele faz aqui uma afirmativa dizendo o seguinte: o conjunto Z, o conjunto M, na realidade aqui, perdão, copiei errado, o conjunto M2Z, munido das operações usuais de soma e multiplicação, forma um anel. Então, a gente vai verificar se essa proposição é verdadeira. Tá? Por quê? Quer dizer, ele está dizendo verificar se isso aqui é verdadeiro ou falso. Né? E depois ele diz, se é verdadeiro, por que isso acontece? Se é falso, por que isso aqui acontece? Porque o conjunto M2E, munido da operação usual de soma de matrizes, forma um grupo e existe o elemento unidade, né, dado pela matriz identidade de ordem 2. Né, e existe o elemento unidade dado pela matriz de ordem 2. Esse elemento unidade é o chamado elemento neutro da multiplicação, tá bom? Então, quando ele bota existe o elemento unidade, existe o elemento neutro da multiplicação, né? Que para nós o elemento neutro da multiplicação por exemplo, 2 vezes 1 dá 2, 5 vezes 1 dá 5, raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2, então o elemento neutro é 1. No caso das matrizes, né, a gente sabe que o elemento neutro, né, do produto de matrizes é a matriz identidade. Né, é a matriz identidade, que a gente chama de matriz unidade também. Bom,
aí ele coloca, né, assim, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, afirmação dele, e a 2 é uma justificativa correta de 1. Então nós vamos ter que fazer um estudo aqui e verificar, né, cada item desse. Vamos ver aqui o D. A asserção 1 é uma proposição falsa, ele está dizendo 1 é falso, e a 2 é uma proposição, a asserção 1 é uma proposição verdadeira, no caso da C, e a 2 é uma proposição falsa. A D, a asserção 1 é uma proposição falsa e a 2 é uma proposição verdadeira. A 1 e 2 são falsos. Então ele coloca vários itens, né, para que a gente possa fazer essa análise. Ok? Então é uma questão, né, que exige o nosso conhecimento, a questão de álgebra, que exige o nosso conhecimento aqui no estudo de estruturas algébricas, né, estudo de grupo, estudo de anel, de corpo, e como ele está sob o conjunto de matrizes, é necessário também que a gente tenha conhecimento dos conceitos que envolvem matrizes. Então vamos aqui buscar, né, a resolução dessa questão. Então, isso aqui dá aqui uma arrumada, né, só um pouquinho, tá, onde nós vamos fazer a resolução. Bom, então vamos lá. Essa questão ela pode ir mais rápida, né, a resolução mais rápida, mas o nosso objetivo aqui é trazer os conceitos, a gente lembrar, né, os conceitos que estão envolvidos na questão, né, para que vocês possam aí entender melhor, né, ou ajudar no sentido do aprendizado dos conceitos que estão envolvendo aí essa questão 9 aí, que caiu no ENAD. Bom, então nós temos o M2Z, né, que a gente já disse que é um conjunto de matrizes quadradas de ordem 2. Então, por exemplo, eu estou colocando um dos elementos. Então, se eu tiver, por exemplo, 2, menos 5, 4, 8, essa matriz é uma matriz quadrada, né, de ordem 2, onde os elementos que compõem essa matriz são inteiros. Então, é uma matriz que pertence a esse conjunto M2Z, certo? Bom, e aí nós vamos já para a definição, né, das propriedades que vão determinar se essa estrutura que eu disse lá, que é M2Z, certo? Na adição e na multiplicação, se isso aqui, né, quais são as propriedades que envolvem aqui para ser um anel, certo? Então nós vamos lembrar, né, o que é um anel e olhar, né, exatamente para a questão da prova. Bom, nós sabemos que para, né, essa estrutura aqui, né, que envolve a adição e a multiplicação seja anel, necessariamente o M2Z, esse conjunto, na operação da adição, tem que ser um grupo comutativo. Quer dizer, tem que ser grupo, certo? E tem que ser também comutativo, né, na adição. Bom, olhando para esse conceito de grupo comutativo, né, e lembrando, para ser um grupo, né, para ser um grupo, necessariamente tem que haver a associatividade na adição. Então, nós sabemos que as matrizes, né, então, se eu tiver uma matriz M1, tá aqui, né, se eu tiver uma matriz M2, está nesse conjunto, se eu tiver uma matriz M3, nós temos, né, a associatividade, quer dizer, nós podemos associar, né, matrizes na adição. Então, é verdade que existe aqui a associatividade. Além dessa, né, seguindo as propriedades,
tem que haver a existência do elemento neutro, né, na operação da adição de matriz. Então, se você pegar uma matriz, né, M, que pertence a M2, Z, e adicionar a matriz nula, que é a matriz toda composta de 0, 0, 0, 0, assim como 0 mais M também dá exatamente o M. Então, o elemento neutro, né, aqui, né, no nosso caso, é a matriz 0, 0, 0, 0. Então, existe essa matriz, né, que é uma matriz nula, né, é exatamente o elemento neutro. E para qualquer matriz que eu queira, por exemplo, A, B, C, D, que pertença ao M2E, vai haver uma matriz que a gente chama de simétrica, né, que é menos A, menos B, menos C, menos D, que adicionado gera o elemento neutro 0, 0, 0, 0. Então, existe o elemento neutro e para qualquer matriz que pertença ao M2E, vai haver uma matriz, né, porque para que gere o 0, 0, esses elementos aqui serão opostos, e também estão em Z, porque se A pertence a Z, menos A pertence a Z, o B pertence a Z, o menos B pertence a Z. Então, existe aqui, tá, para todo A, para toda a matriz M2E, vai haver uma matriz simétrica. Evidente que aí, se eu fizer o menos A, menos B, menos C, menos D adicionado com A, B, C, D, né, você vai gerar o 0, 0, 0. Né? Isso, quando eu coloco aqui a matriz simetrizável, essa simétrica aqui desse lado, à direita ou à esquerda, gera. Isso garante para a gente que quando eu tenho AB, CD, né, mais o E, F, G, H, quer dizer, há comutatividade. A gente sabe que as matrizes comutam na adição, certo? Então, o que a gente está colocando aqui são as propriedades, né, de grupo. Então, colocamos, associa na adição, né, tem elemento neutro, que é o 0, todos são simetrizáveis, e ainda existe essa comutatividade na adição. Então, isso fechou o que nós colocamos. M2E+ é um grupo comutativo. Bom, e para dar continuidade, né, das propriedades, para verificar se é anel, né, quando a gente está olhando aqui o M2Z mais vezes, nós teremos que verificar as seguintes propriedades. Nesse conjunto de matriz M2E, né, para toda matriz que eu tenho lá, M1, no produto, multiplicado por M2, multiplicado por M3, né, tem que haver associatividade, né? É uma propriedade que tem que existir. Então, M1 vezes M2 vezes M3. Então, essa propriedade, né, da associatividade na multiplicação, ela tem que ocorrer. E ocorre, porque quando eu associo M1 M2, né, depois multiplico com M3, e aqui eu associo M2 M3, a gente vê que não há alteração na ordem dos fatores. Então, o que destrói, por exemplo, a estrutura o produto, o que não ocorre no produto de matriz, é a comutatividade. Então, quando você observa M1, M2, M3, M1, M2, M3, embora você faz aqui o M1, M2 primeiro e aqui o M2, M3 primeiro, né, essa questão da permuta aqui, como não houve, então você tem essa garantia aqui da associatividade. Então é associativo, certo? E depois disso, o que nós temos que verificar se há distributividade, porque quando você tem M2E na operação da adição e multiplicação, então existe aqui, para cada matriz de M2E, existe, tá, uma distributividade desse sinal, que está aqui, que é o de vezes, certo? Na adição,
por exemplo, do M3 e M4. Então essa questão aqui, ó, M1 vezes, aqui, M2, aliás, M1, M2, M3. Então, quando eu faço isso, ó, né, eu tenho M1 que multiplica M2 mais o M1 que multiplica o M3. Então, vai haver uma verdade aqui, ó, se eu somar o M2 e M3, fizer a soma, né, e multiplicar o M1 pelo resultado da soma, é o mesmo que eu fazer M1 M2 igual, né, e o M1 M3. Evidente que se eu tivesse assim, ó, o M1 mais o M2 multiplicado pelo M3, quer dizer, uma outra formação distributiva, se eu pegar o M1 mais M2 e encontrar o resultado e multiplicar por M3, eu tenho, certo, a igualdade com M1 vezes M3 mais M2 vezes M3. Então, com essas propriedades que nós colocamos, tá? Associatividade na adição, o elemento neutro na adição, todos do conjunto são simetrizáveis, a comutatividade na adição, a associatividade na multiplicação e a distributividade da multiplicação em relação à adição nos garante que o nosso M2E mais vezes é anel. Veja que não há necessidade para ser anel da comutatividade no produto. Então, nesse caso, nós sabemos que comutatividade, né, comutatividade na multiplicação, ela não ocorre no conjunto de matrizes, né? Matrizes ali, por exemplo, de ordem 2. Então, isso aqui não é comutativo. Então, isso não importa. De ser comutativo ou não na multiplicação, não destrói a estrutura de anel, certo? A comutatividade. E a outra é a questão da existência do elemento neutro da multiplicação. Quer dizer, na realidade, pode haver elemento neutro na multiplicação sobre esse conjunto, né, quando está trabalhando, ou não. Então, a existência do elemento neutro na multiplicação não é aqui uma propriedade que interfere na estrutura de anel. Quer dizer, para ser anel, é exatamente isso aqui, o que nós vimos anteriormente. Bom, e aí nós vamos para a nossa questão, tá? Então, em cima do que nós falamos, né, o que nós comentamos aqui com vocês, nós vamos fazer então a análise dessa questão. Muito bem. Então, veja o seguinte: quando ele diz assim, o conjunto, né, M2E munido das operações reais de soma e multiplicação forma um anel, nós vimos que verdadeiro isso, porque pelas propriedades que nós mostramos, tá, todas elas são verdadeiras. Então, isso aqui é uma verdade. Realmente, isso forma um anel. Por quê? Aí ele diz assim, forma um anel por quê? Na realidade, forma um anel porque todas essas propriedades são satisfeitas. Todas. Aí ele bota assim, o conjunto M2E munido da operação usual de soma de matrizes forma um grupo. Forma um grupo, é verdade. E na realidade, forma um grupo comutativo. Mas ele disse, forma um grupo, é verdadeiro, né? Porque o conjunto M2 munido da operação usual da soma de matrizes forma um grupo. E a gente sabe, está intrínseco que a soma de matrizes é comutativa, então forma um grupo. Agora, existe o elemento unidade, que é o elemento neutro da multiplicação, né,
pela matriz identidade de ordem 2. Então, ele diz assim, ele faz uma afirmação: o conjunto de matrizes M2 quadradas, onde os elementos são inteiros, né? Ele chama isso de entradas, né? As entradas são aqueles elementos das matrizes, que compõem a matriz, as matrizes, munido da operação usual de soma de matrizes, forma um grupo. Isso é verdadeiro, né? O conjunto M2 munido da operação usual de soma forma um grupo, certo? Então, se ele dizer que isso aqui forma um grupo, é verdade, né? E a gente vai mais, forma um grupo comutativo. Então, forma um grupo, é verdadeiro, né? Mesmo que você não analisasse a comutatividade, né, M2E munido da operação usual de soma de matrizes forma um grupo. Isso é verdadeiro. Porque ele só está olhando aqui, né, munido da operação usual, o grupo, a definição de grupo. Então, forma um grupo, que pode ser comutativo ou não comutativo. No nosso caso é grupo comutativo, mas isso forma um grupo. E existe o elemento unidade. Existe o elemento unidade, que é o elemento neutro da multiplicação, que a gente fala. Existe o elemento unidade, dado pela matriz identidade de ordem 2. Quando ele chama elemento unidade, faz a referência à multiplicação, que é a matriz identidade. Então, é aquela matriz, ó, que nós já falamos. Qual é a matriz identidade? Particularmente aqui, 1, 0, 0, 1. Então, essa matriz aqui, que nós estamos colocando aqui, é exatamente essa matriz de identidade. Então, isso daqui, a 2, também é verdadeira. Isso aqui é verdadeiro. Verdade. Então, as duas são verdadeiras. Tá? Então, essa aqui, a seção 1, é proposição falsa. Isso aqui não é. Então, essa questão, ela está fora, porque as duas são verdadeiras. As duas são falsas? Não é. A seção 1 é a proposição verdadeira e a 2 é a proposição falsa. Não é. Então, você cabe aqui a análise dessas duas. Tá? Então, ele diz assim: a seção 1 e 2 são proposições verdadeiras. Correto. E a 2 é uma justificativa correta da 1. Então, vamos ver. Para que isso aqui seja um anel, necessariamente o conjunto de M2E, munido da operação usual de soma de matrizes, forma um grupo comutativo, né? Deveria estar, é um grupo comutativo, e existe as propriedades da associatividade da multiplicação e a distributividade da multiplicação em relação à adição. Essa questão aqui de ter elemento, unidade, que é o elemento neutro da multiplicação, pode ter ou não. Então, dizer que a 2, né, o que ele coloca na 2, justifica, né, ele afirmar que isso aqui é um anel, isso não é verdade. Aí no item B, então essa aqui também não. Aí no item B, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, já visto que são verdadeiras. Mas a 2 não é uma justificativa correta da 1. Realmente, a 2 não é uma justificativa. A gente está colocando. Ele deveria justificar assim: o conjunto M2, munido da operação usual de soma de matrizes, forma um grupo comutativo na adição, certo? No nosso caso. E existe a associatividade na operação da multiplicação e a distributividade da multiplicação em relação à adição. Se ele coloca assim, ele tinha uma justificativa que M2E é um anel. Então, a nossa resposta é a letra B. Ok? Bom, gente, está aí, né, para vocês a resolução dessa questão, né, uma questão interessante envolvendo a estrutura de anel. Um grande abraço aí para vocês.